nós tivemos a oportunidade de ver alguns conceitos de limite, né, novamente. Quando eu tenho limite de f de x, quando x tende a A, ser igual a um certo número L, onde esse L pertence aos reais, né? Então, isso indica que uma função f, à medida que o x se aproxima de A, o meu f de x se aproxima do meu L, a esquerda do A ou a direita do A, né? Então, à medida que você torna esse intervalo aqui do A cada vez menor com esse A, intervalo centrado no A, a minha função se aproxima cada vez mais do meu L, né? Um resultado que é muito importante, que Adilson, né? Tô falando, acho que é só com Adilson, é o seguinte: se o limite de uma função f, quando x tende a A, for igual a L e f de A for igual a L, nós dizemos que a função f é contínua. É definida em todos os... Isso mesmo. Todos os pontos do seu domínio. Isso. Ou seja, ela não tem buracos, ela não tem saltos, né? Você consegue desenhar ela sem tirar a sua caneta do papel. A função é contínua. Então, a função ser contínua nos traz uma gama de resultados que facilita para que a gente faça o cálculo mesmo desses limites, tá bom? Vou abrir o livro de cálculo aqui no meu telefone, porque aí fica melhor do que eu ficar digitando, copiando a questão, né? Etc. Aí na tutoria passada a gente viu alguns exercícios para entender o nosso conceito de limite, né, por meio de gráficos, usando GeoGebra. E vimos que a aula de sábado passado foi baseada na seção 2.2 e parte da seção 2.3. Então, eu recomendo que vocês, assim que der, façam a leitura desses exercícios, tá certo? Dessas sessões e desses exercícios. Eu vou colocar aqui alguns resultados que não foram
que eu falei, no caso, na terça, mas que a gente não escreveu propriamente dito, sabe? E aí isso pode trazer pode trazer um resumo mais adequado. Tá? Esse resultado aqui que eu coloquei em cima, a gente pode ver nos livros assim, ó, limite de f de x quando x tende a A igual a f de A. Então, você pode substituir o x por A, né? É uma forma de simplificar o nosso estudo. Os resultados que eu quero trazer são os seguintes. As propriedades de limites foram vistas na aula passada, mas eu vou relembrar aqui algumas coisas que eu falei, tá? Sobre o limite de uma função que está elevada a uma certa potência, quando x tende a A. Limite da potência de uma função, quando x tende a A, vai ser igual à potência do limite, ou seja, vai ser igual à potência, ao limite de f de x, quando x tende a A, elevado a n, onde n é um inteiro positivo. Tá? Outra coisa, aqui, teorema 1, teorema 2, porque aí nos exercícios essas propriedades elas vão aparecer todas juntas. Limite de uma constante quando x tende a A é uma constante. Limite de x quando x tende a A igual a A. Todos esses resultados, eles são provados num curso de análise, tá? Então, aqui a gente vai se preocupar mais com o operacional desses limites, tá bom? Mas é algo que, pelo gráfico, é fácil da gente se convencer, mas matematicamente a gente precisa de uma prova mais sólida para a gente aceitar isso. Mas não é o objetivo do curso de cálculo. Limite de uma potência de x, quando x tende a A, vai ser igual ao A elevado a essa potência, onde o n é um inteiro positivo. Então, em resumo, eu estou substituindo o x por A, né? Estou repetindo o x por A. Repetindo não, substituindo. E vamos para as propriedades com raízes. Limite da raiz enésima de x. Imagina que você tem uma raiz de x quando x tende a A.
Isso vai ser igual a raiz enésima de A, onde esse N é um inteiro positivo. Tá? Só que aqui a gente tem que lembrar das regras de raiz quadrada, né? Por exemplo, se N for par, nós devemos ter o nosso A positivo, né? Senão essa raiz não estaria definida. E por fim, limite da raiz enésima de uma função dentro dessa raiz, quando x tende a A. O limite também entra na raiz, tá? É muita informação. Mas na tutoria passada a gente fez alguns exercícios já usando esses resultados, mas eu acabei não trazendo eles enunciados, tá bom, gente? Então, eles estão aqui. Aí agora vamos para o que nos interessa aqui, são os nossos exercícios, né? Eles vão ficar aqui embaixo, porque esqueci de fazer uma coisa bem importante. Certo. Então, se a gente tiver determinado limite aqui, x² menos 3x mais 4, quando x tende a 5. Vocês estão aí comigo? Estão, né? Joia. Então, nós podemos usar algumas propriedades aqui. A gente pode usar a propriedade da soma, o limite da soma. Perfeito. Então, ó, vai ser o limite de 2x ao quadrado. Vou fazer mais pausadamente, pelo menos esse. Menos o limite de 3x, o x tende a 5, mais o limite de 4, quando x tende a 5, tá? E aí, existe a propriedade da constante, né? Que o limite de uma constante que multiplica uma função é igual a constante vezes o limite dessa função. Então, a gente pode colocar esse 2 para fora do limite e pode colocar esse 3 para fora do limite. Mais o limite de 4 quando
x tende a 5. E aí nós podemos agora usar a propriedade da potência e substituir o x por 5, tanto no limite de x ao quadrado como no limite de x. E usar a propriedade do limite de uma constante. Esse limite vai ser a própria constante. Então, isso tudo vai ser igual ao limite de 5 ao quadrado menos 3, que multiplica o x, que vai ser substituído por 5, mais 4, que é o limite dessa constante. O limite de uma constante é a própria constante. Então, isso vai ser 50 menos 15 mais 4, que vai ser igual a 39. Certo? Deu 39. Isso. Vamos ver isso agora. Aproveitar que você perguntou. Quando eu pego, coloco 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Nós temos aqui a nossa parábola, né? Quando x tende a 5, né? Vou colocar aqui f de 5. Quando x tende a 5, né? 5 está aqui embaixo. E o 39 está aqui, ó. Então, à medida que a gente se aproxima do 5, tanto pela esquerda como pela direita do 5, a função se aproxima do ponto 39, do y igual a 39. Tá? De forma mais forte, tem uma propriedade que eu vou enunciar agora, que no livro do James Stewart é chamado de propriedade da substituição direta. Que vou escrever, propriedade. Se f for uma função polinomial ou racional, e o A estiver no domínio de F, então nós podemos fazer a substituição direta do x por esse A. Tá? Consequentemente, quando a gente for ver continuidade, a gente conclui que as funções polinomiais e racionais são contínuas nos seus domínios. Então, quando a gente for resolver agora o limite de um polinômio, a gente não vai precisar seguir todos esses limites. A gente vai poder fazer a substituição direta. Entendeu? Então,
retomando o item A, nós temos que o limite de 2x ao quadrado menos 3x mais 4, quando x tende a 5, vai ser, pela substituição direta, 2 vezes 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5, mais 4, igual a 39. Tá bom? Justificativa: se f é uma função polinomial e o x está no domínio de f, então a gente pode substituir diretamente. O x está no domínio de f, está no domínio dessa função, porque o polinômio está definido em todos os reais, né? Então, f de x igual a 2x2 menos 3x mais 4. Eu vou colocar um exemplo aqui que é onde a coisa vai ficar interessante. Tá? Por exemplo, quem é o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1? Ela é uma função, aliás, a gente tem uma função f, definida por x2 menos 1 sobre x menos 1. Ela é uma função racional. Mas a gente pode fazer a substituição aqui direta? A gente não pode fazer a substituição, porque senão o nosso denominador vai dar zero e essa função não está definida para x igual a 1. Então, a gente não pode fazer. Então, o que é que a gente faz? Quer dizer que o limite não existe? Não podemos aplicar nenhuma propriedade aqui, porque o limite, porque o denominador é zero. E a regra do quociente, ela só vale quando o denominador desse quociente for diferente de zero. Então, o limite do quociente não se aplica aqui e também não se aplica a substituição direta. Então, o cálculo vai nos fornecer algumas estratégias para a gente saber o que acontece nos arredores de x igual a 1, tá? Na vizinhança desse 1, o que acontece com essa função. E aí é uma coisa muito interessante, tá? Olha só, a gente vai ter que fazer uma manipulação para descobrir esse limite. A gente só pode dizer que o limite não existe quando não houver nenhuma forma de simplificar esse limite, né? Tipo, será que vai para mais infinito? Será que vai para menos infinito? Tá com cara, né? Porque o denominador tá indo para zero. Então, o que é que a gente faz? Observe que, vou até colocar em vermelho, que o x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 no seu numerador a gente tem uma diferença de quadrados. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E nós podemos escrever isso como um produto. Nós podemos escrever isso como x mais 1 de x menos 1 dividido por x menos 1. Tá? Como o nosso x está tendendo a 1, como ele se aproxima de 1, o meu denominador ele não é zero, ele está se aproximando de zero, mas ele não é zero, tá? Então, isso daqui vai ser igual
com o x é diferente de 1, porque eu estou tratando de um limite, eu vou simplificar essa expressão. E essa observação aqui é fundamental, viu? Se eu não colocar isso, dá problema. Certo? Então, isso vai ser igual a, melhor dizendo, vou fazer de uma forma mais correta. Observe que eu posso escrever esse numerador dessa forma. Então, esse limite quando x tende a 1 vai ser igual ao limite quando x tende a 1, porque ele está se aproximando do 1. Ele não é igual a 1. Tá? E como nós estamos tratando de um limite da aproximação no ponto 1, eu posso dizer que esse limite é igual ao limite de x mais 1. Tá? Eu ia colocar o igual ali, tá? Mas aí não ia ficar tão interessante, porque eu teria que escrever mais coisa. Mas quando eu escrevo na linguagem de limite, o limite desse quociente vai ser igual ao limite de x mais 1. Tá? É aí que começa a novidade, né, para vocês. E aqui eu tenho um polinômio em que eu posso fazer a substituição. Eu posso dizer que isso é 1 mais 1, que é igual a 2. Poxa, interessante. Interessante esse resultado. Vamos olhar lá no gráfico. Vou botar o gráfico aqui para vocês. Então, isso é uma estratégia de resolução que vai aparecer bastante. Vou colocar aqui x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Tá bom? Aí, olha só. Aqui no 2, parece ser um ponto, parece ser uma linha contínua. Mas aqui, vocês estão vendo essa bolinha? Essa bolinha aqui no GeoGebra é a indicação de que a função não está definida no 1. Porém, ela se aproxima do 2, à direita e à esquerda do 1, mas o limite não vai existir no 1. Desculpa, mas a função não está definida no 1. Desculpa. Tá bom? E observe que quando nós simplificamos a função, ela mostra o gráfico da reta x mais 1, sem o ponto 2. Então, são duas funções que têm o mesmo limite. Então, isso é uma estratégia de cálculo de limite, tá? Eu vou fazer outro exemplo para ficar mais claro. Vou botar aqui. Tem que ser.
Não entendi. Você... Aham. Essa bolinha pode ser a limitação do gráfico mesmo da tela. Qual é a calculadora que você tá? Uhum. Interessante, né? A calculadora pode trazer essa confusão, né? Aí, se f de x, antes de eu fazer o exemplo, for igual a g de x quando x tende a A, desculpa, x é diferente de A, então o limite da f de x quando x tende a A vai ser igual ao limite da g quando x tende a A, desde que o limite exista. Se as funções são iguais quando x é diferente de A, então os limites são iguais. Tá? É um se então. Então a gente precisa ter as funções iguais quando x é diferente de A, para que os limites sejam iguais. Vou colocar outro exemplo. Limite desse quociente aí, tá? Observe que esse denominador ele vai para zero. Então, será que existe alguma função g que seja igual a essa f, quando h tende a zero, né? A minha f aqui é 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h. Então, vamos ver se a gente manipulando algebricamente, a gente consegue algum resultado, né? Por exemplo, eita, errei aqui, esse quadrado é fora, né? Se eu desenvolver esse quadrado, eu vou ter 9 mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos o 9 sobre h. Posso simplificar aqui, 9 positivo com 9 negativo. Tenho 6h mais h ao quadrado sobre h. E como o h, botei f de x, né? F de h.
Então, se o H é diferente de zero, nós podemos simplificar esse H, né? Cancelar. Então, se você considerar G de H igual a 6 mais H, nós podemos calcular esse limite. Limite de 3 mais H ao quadrado menos 9 sobre H, quando H tende a zero, vai ser igual ao limite de 6 mais H, quando H tende a zero. Né? E isso vai ser 6 mais 0, que é igual a 6. Então, a estratégia do limite, ela se torna importantíssima quando nós temos quocientes, e quocientes tendendo a zero. Nem todos os quocientes que dão, nem todos os denominadores que dão zero, quando você faz esse tipo de manipulação, você vai encontrar um valor. Nem sempre esse limite vai existir, tá? Mas esse caso é um caso em que, quando o H é diferente de zero, as funções são iguais. Então, os limites são iguais. Certo? Vou ver o gráfico agora. Se você ver o gráfico, na verdade, você vai ter o gráfico de 6 mais H com uma bolinha no zero. Faça o gráfico. Faça o gráfico da função f. E no final do curso, vocês vão ter a capacidade de construir gráficos só estudando os limites. Então, nas provas de cálculo de presencial, uma das provas sempre tinha uma função lá, escabrosa, que você olhando, você não sabia nem por onde começar, e aí existe todo um passo a passo do cálculo para você fazer a plotagem desse gráfico. Plotagem na mão mesmo, desenhar o gráfico só estudando os limites. Então, você vai, quando o x vai para menos infinito, se o gráfico tem uma assíntota, se ele está vindo de mais infinito, se ele tem máximos e mínimos locais, globais, tudo isso são ferramentas do cálculo na construção do gráfico. É belíssimo. Espero que a gente consiga chegar nesse ponto, porque eu acho que é uma das aplicações, assim, é uma das partes mais legais desse curso. Outro exemplo. Então, esse limite aqui, onde o g de x é x mais 1, se o x é diferente de 1, e se g de x vale π, se o x for igual a 1. Então,
Quem seria esse limite, né? Como o x se aproxima do 1, ele não é igual a 1, qual lei a gente vai usar nesse limite? Diga, é uma boa pergunta, né? Ela está definida em x igual a 1, sim. Mas, para x diferente de 1, ela tem uma outra lei. O limite se aproxima de 1, mas ele não é igual a 1. Então, a gente vai usar g de x igual a x mais 1. Tá? Importantíssima essa diferença. X tende a 1. Ele está na vizinhança do 1. Ele não está no x, ele não está, a gente não considera o x igual a 1 aqui. Tá bom? Não podemos fazer substituição. Voltamos aqui para o resultado. Esse aqui não é o de cima, né? Que eu coloquei. Ela não se enquadra em uma função polinomial. Por quê? Porque a gente tem uma mudança de lei de formação. Né? Só que aqui a gente não está usando a ideia de função contínua, mas na definição de função polinomial, a função polinomial é uma função que é escrita da forma an x a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 até uma constante. Entendeu? Só que, no caso do exemplo que eu estou mostrando, a lei de formação não é dessa maneira. Por quê? Porque tem um ponto que foge desse padrão, que é no x igual a 1. Entendeu? A função g vai ser essa cara aqui. E no x igual a 1, vai ter um buraco aqui. E ela vai ser igual a π aqui. Né? Então, visualmente, o gráfico mostra que o limite dessa função é 2. Tá? Como a gente tem a g assumindo um valor diferente do que segue essa lei x mais 1, ela não é uma função polinomial. Então, a gente não pode fazer substituição direta. Não pode fazer substituição direta aqui na g, já colocando g de 1, tá? Mas nos arredores de x igual a 1, ela se comporta como uma função polinomial. Então, no tratamento do limite, a gente escolhe a função polinomial. Vou repetir.
eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso, porque a G não é polinomial. Agora, nos arredores de x igual a 1, quando x tende a 1, a função g tem um limite igual a essa h, que é x mais 1. Tá? Então, os limites são iguais. Então, fazendo a linguagem do resultado anterior, seja h de x igual a x mais 1, quando x é diferente de 1. Nós temos g de x igual a h de x, quando x é diferente de 1. Então, os limites, o limite da g é igual ao limite da h, e a h é um polinômio, e aí substitui. É sutil. Tá? Vou fazer mais uma, ver se consigo fazer mais dois exemplos. São exemplos diferentes. Esses exemplos estão no livro, tá? Tá dando para acompanhar? Aí começa a perceber que não é tão óbvio assim, né? Algumas coisas. Temos esse limite aí. Primeira coisa, quando a gente vê o limite, o t tende a zero, substitui no numerador e no denominador, para ver o que acontece. Denominador de cara a gente já vê que é zero, né? E o numerador vai ficar a raiz de 0 ao quadrado mais 9, menos 3, raiz quadrada de 9 é 3, 3 menos 3, 0. Então, eu tenho uma indeterminação do tipo 0 dividido por 0, né? É uma indeterminação. Então, a gente vai precisar fazer algumas manipulações. Perceba que eu tenho uma raiz menos um número. Quando a gente tem algo do tipo raiz de 2 menos 3 dividido por 4, eu posso multiplicar isso por raiz de 2 mais 3, raiz de 2 mais 3. É mais comum a gente fazer isso quando a raiz está no denominador, né? Mas nada impede de você fazer com a raiz do numerador. Então, a gente vai resgatar essa estratégia, viu? Racionalização. Então, quem vai ser esse limite? Por quê? Porque eu preciso manipular para ver se a gente acha uma forma
de calcular esse limite. Até que fique óbvio quem é o limite, ou fique óbvio que ela vai para mais infinito ou menos infinito. Tá? Mas aqui eu vou multiplicar pela soma dessa raiz com 3. E aí perceba que o denominador aqui, esse termo aqui, ele não dá zero, né? Então, quem vai ser, né? Esse valor. Eu vou ter essa raiz ao quadrado. Como eu tenho um termo a mais b multiplicado por a menos b, isso vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso vai ser o quadrado menos 3 ao quadrado, dividido por t ao quadrado, que multiplica t ao quadrado mais 9 mais 3. Essa raiz cancela com essa. Vou ter t ao quadrado mais 9 menos 9 sobre t ao quadrado, que multiplica a raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Podemos fazer algumas simplificações aqui, né? Vou fazer pausadamente. Simplifiquei o 9. Aqui, eita, faltou o limite, ó. E eu fazendo aqui a que é um erro comum que eu cometi. Como o meu t se aproxima de zero, eu posso cancelar esse t ao quadrado, porque esse t não é zero, ele é próximo de zero. Então, 1 sobre... Opa, cadê o limite? Mais 3. Certo? Usando as propriedades de limite, limite do quociente, colocando essa raiz, esse limite para dentro da raiz, a gente pode fazer a substituição no final das contas. Isso vai dar 0 ao quadrado, mais 9, mais 3, que vai ser igual a 1 sexto, que é esse limite, tá? E aí, o livro, ele vai trazer vários exemplos, vários exercícios com essa proposta, que eu recomendo que vocês façam em casa, tá? Então, era isso que eu queria falar hoje. Aproveitem o restinho da noite, se vocês puderem, para mexer nesses exercícios, né? E na próxima aula, no sábado, o professor vai dar continuidade a essa parte e vai passar um pouco mais, né? Porque como o ritmo das aulas são mais rápidos, a gente
Ele vai falar isso tudo de uma maneira mais rápida, tá? Vou precisar parar agora, estou interrompendo a gravação.